Meu parceiro, se tem uma parada que eu aprendi no decorrer da minha curta vida, é que não devemos definir, colocar rótulos numa pessoa, apesar do seu momento. Eu vejo muita gente já criticando, falando que não querem Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, e eu fico pensando, meu parceiro, você tá maluco? Até um tempo atrás você tinha Dorival Júnior e Fernando Diniz. É sério mesmo que você vai querer renegar Carlo Ancelotti, o homem com mais Champions na história do futebol mundial? Você tá maluco das ideias? As últimas informações que a gente até já tá cansado de saber é uma só, rapaziada. Carlo Ancelotti, ele não inicia a próxima temporada no comando do Real Madrid e nunca esteve tão próximo dele vestir esse casaco aqui e assumir a seleção. Se a gente for ver aqui, ó, as últimas informações que todo mundo já tá sabendo é que a CBF quer o cara, a grande questão é ele se resolver lá no Real Madrid. Segundo o jornalista aqui, ó, David Ornstein, acredito que seja dessa forma que se pronuncia, se não for, me desculpe o meu inglês. O técnico italiano deve deixar o Real Madrid ao fim da temporada e a sua preferência seria assumir a seleção brasileira. Eu falei, meu parceiro, quem que deve ser David Ornstein? Fui aqui, ó, o homem é grande, tá? Trabalha no The Athletic, um dos maiores jornais do mundo aí. Se você não conhece, me desculpa, mas é gigante. A matéria que ele deixou aqui, ó, evidente, fixado no perfil dele, é essa daqui. Carlo Ancelotti deve deixar o Real Madrid, mas a preferência entre variáveis e opções é de se tornar técnico do Brasil. Expectativa recente é que Xabi Alonso ali suceda ele no comando do Real Madrid, e eu lembro de uma declaração de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que não tem muito prestígio aí nas coisas que ele diz, mas tá, ele falou que queria o próximo técnico do Brasil antes da próxima data FIFA, que é agora no meio do ano, e bate ali, ó, quando acaba a temporada europeia dos clubes. Rapaziada, eu sinceramente, eu vou achar uma putaria, eu vou achar muito foda um cara desse daqui assumindo a seleção brasileira. Ele tem história, ele tem estofo, quando tá todo mundo ofegante, ele pede calma. O cara com diversos e diversos títulos no maior clube do mundo. Eu vim te perguntar, quem questiona esse cara aqui, ó, que ama os brasileiros, fez o Vini Júnior melhor do mundo, fez todo mundo... Ah, me quebrou. Isso daqui é foda, tá? Porque ele tem uma história absurda no Real Madrid. Não sei em que momento, caraca, eu não tava preparado pra ver o Ancelotti chorando, mano. Com meu coração. Mas eu quero ver você chorando da próxima vez, Carlo Ancelotti, com o título de melhor do mundo. E eu venho aqui trazer isso, rapaziada, porque a TNT Sports, eles estavam cobrindo algum evento muito gigantesco, e aí eles perguntaram aqui, ó, pra Fábio Capello, um italiano monstro, acho que treinou a seleção italiana, um dos maiores técnicos do mundo, parceiríssimo do Carlo Ancelotti, perguntou pro Cafu e perguntou pra Ruud Gullit, tá ligado? Aquele holandês das trancinhas, sobre Carlo Ancelotti assumir a seleção brasileira. Bora começar aqui, ó, pelo Fábio Capello, ex-treinador do Ancelotti. Caralho, treinou o Ancelotti? Meu Deus, esse carinha aqui tá conservado, hein? Deve ter uns 89. Comentou sobre a possibilidade do técnico italiano do Real Madrid assumir a seleção brasileira. Bora começar por ele para ver o que ele falou aqui. El entrenador más importante del mundo, el entrenador que ha ganado más de todos, es el número uno en absoluto. Hablamos antes de Luis Enrique, que está haciendo un trabajo fantástico, pero Ancelotti puede ser la última competición más importante para él, ganar títulos con el Brasil. No sé qué dicen los brasileños, si se le gusta un extranjero o siguen con no lo quieren. Pero de seguro ha sido mi jugador, lo conozco muy bien, é muito inteligente. Essa é a grande parada, tá ligado, rapaziada? Talvez seja a última, ou uma das últimas oportunidades que o Carlo Ancelotti ele tenha de treinar uma seleção numa Copa do Mundo, tá ligado? Eu não sei ao certo qual a idade do Ancelotti, mas a idade ali já tá batendo na porta, e Copa do Mundo é só em 4 em 4 anos. Eu tenho certeza que se esse cara chega, veste a casaco ali amarelinho da seleção brasileira, ele vai dar a vida na Copa do Mundo. Eu vejo muita gente justificando pra ter um técnico brasileiro na seleção brasileira hoje, porque ele vai ter a sede de ganhar pela nação, é um técnico brasileiro, com jogadores brasileiros, mas cara... sabe, fudeu, mano, a gente não tem técnico brasileiro. E aí quando eu vejo declarações como essa daqui, ó, do Cafu, falando, me perguntam do Ancelotti, mas ninguém me perguntam de Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Roger Machado. Aí eu fico, cara, não é possível, mano. Não é possível que os caras ainda ficam nessa. Eles não perceberam que técnico brasileiro não tem mais nível pra assumir uma seleção brasileira, uma seleção do gabarito da seleção brasileira. Olha o exemplo aí do Dorival, mano, a confusão tática que ele fez e a gente tomou de 4 ali da Argentina. O maior exemplo que a gente pode ter é essa parada aqui, ó. Os últimos 3 técnicos da seleção brasileira ainda estão desempregados. Eu sei que, pô, o Diniz aqui é o que menos talvez tenha a
opção de mercado. O Dorival tá muito requisitado, o Tite agora pode ir pro Corinthians, mas sabe, cara, ver esses caras batendo na tecla aqui de, mano, tem que ser um técnico brasileiro, tem que ser um técnico brasileiro. Mano, parece que eles torcem contra, sabe? Eles não torcem pra seleção brasileira conseguir ganhar. Sabe aquela parada que o Vampeta fala que o pessoal do Penta torce contra a seleção brasileira? Eu vejo dessa forma, eu só consigo encarar dessa forma aqui. Bora ver a declaração aqui do Cafu. Eu acho legal vocês me perguntarem do Ancelotti, mas ninguém me pergunta do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho, do Roger, que são grandes treinadores brasileiros também que vem fazendo um grande trabalho no futebol brasileiro. É óbvio que o nome hoje é o nome do Ancelotti, é o nome que todo mundo fala, mas o que seria mais ideal seria o nosso presidente vir a público claramente e definir quem seria o treinador da seleção brasileira, né? Até para não gerar tanta dúvida, não gerar tanta polêmica, não gerar tanta expectativa em termos em torno da seleção brasileira, que é a única seleção pentacampeã mundial. Trabalhei com o Ancelotti 5 anos no Milan, foram 5 anos assim maravilhosos. O Ancelotti não é só um treinador, ele é um amigo, é um pai, é um companheiro, é um cara que entende de futebol, é um cara que entende de jogador, é um treinador vencedor, por onde passou venceu. Caso a CBF venha decidir pelo Ancelotti, vai estar em boas mãos da seleção brasileira. A gente vê, né, mano, ele dá essa declaração, ele prestigia muito os técnicos brasileiros, né? Pô, acho que já não tem como, rapaziada, acho que chegou num nível que, sabe, bateu no teto. Não tem como ser mais uma opção com um técnico brasileiro, e ele trabalhou com o Ancelotti, ele sabe a capacidade do cara, ele sabe o que ele pode agregar pro grupo da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Evidente, cara, é muito diferente de todos os trabalhos que a gente teve até agora. Eu concordei em partes, né? Ele tem esse voto aí de ter um técnico brasileiro, mas também ele gostaria de que o Ancelotti fosse o técnico da seleção. Tem muita gente que aí é 100% técnico brasileiro. Não imagino, tudo mais. Ele ainda deu esse voto de confiança porque trabalhou com o homem, né? Sabe do que ele é capaz. E aqui teve mais uma declaração do Cafu que, cara, me chamou muito a atenção, onde, pô, eu concordo em partes e também não sei se seria 80%. Ele chegou a falar aqui, ó, Cafu falou sobre o momento da seleção brasileira e afirmou que 80% da culpa do momento da seleção agora, não tá conseguindo bons resultados, vexame atrás de vexame, é 80% dos jogadores. Bora ver essa declaração dele aqui que, pô, eu achei forte, né, mano? Vamos preocupar com a nossa seleção, né, com a seleção brasileira. Olha só, eu costumo falar e é verdade, 80% da culpa das derrotas é nossa, jogadores, porque somos nós que entramos dentro de campo. Somos nós que jogamos, independente da escolha do treinador ou não. O treinador escolhe um esquema tático, escolhe jogadores e coloca dentro de campo. Volto a falar para vocês, o treinador não entra dentro de campo, o presidente não entra dentro de campo, o jornalista não entra dentro de campo, a torcida não entra dentro de campo. Então a responsabilidade maior quando se tem uma derrota, principalmente se tratando de clube de seleção brasileira, é nossa, dos jogadores. O treinador coloca o seu esquema, se nós não somos capazes de desempenhar bem aquilo que o treinador quer, a culpa acaba sendo nossa. Eu acho que não é o momento de nós acharmos o culpado. O momento é de nós acharmos uma solução para a seleção brasileira, encontrar um padrão de jogo para a seleção brasileira, para que a seleção brasileira possa voltar a dar alegria e confiança para a torcida brasileira, que é o mais importante. Cara, aqui ele falou tudo, tá? Teve uma declaração, um cara que falou muito parecido com isso, que foi o Alex. Ele foi lá no Charla Podcast, não, acho que no Flow Sport Clube, alguma coisa assim, ele deu uma declaração dessa. Muita gente tá falando de técnico, mas muita gente também tem que cobrar dos jogadores, que não chama responsabilidade. Por que eu falei que eu não concordo 100%, rapaziada? Porque eu acho que, mano, o jogador, ele tem sua parcela de culpa. Mas quando o jogador, taticamente, ele tá perdido no que ele tem que fazer em jogo, ele não consegue render, tá ligado? Tem muito disso. A gente via aí muitas vezes o Dorival perdidinho em como colocar a seleção brasileira em campo. O Diniz, a mesma parada. O Diniz querendo implementar aquele tipo de jogo dele, que depende de tempo pra conseguir. Depende de tempo pros jogadores conseguirem assimilar e aplicar no jogo. Ele querendo aquela parada que ele fazia no clube, aplicar na seleção, que ele tinha o quê? Dois treinos, já ia pra jogo, depois ficava 6 meses sem se ver, e ele já queria replicar a parada de novo, tá ligado? O Dorival, sabe, a gente sentiu que a parte tática dele ali, mano, inexistente. Ele mandou um 4-2-4 contra a Argentina lá em Buenos Aires, sabe? Completamente chapado. E aí fica a minha grande questão, mano, não sei se seria 80%. Eu acho que os jogadores têm sim grande parcela de culpa,
Mas dá pra nivelar essa parada, tá ligado? Se você não tem um plano de jogo, não tem jogador que consiga se destacar. Aqui ó, o Ruud Gullit também, que foi um meio campista brutal, holandês, quem joga FIFA aí sabe, tá? A cartinha do homem é surreal. Ele deu uma declaração aqui ó, sobre o Ancelotti na seleção brasileira. Os brasileiros precisam de muita coisa. Bora ver aqui ó, o que ele falou também sobre essa parada do Ancelotti na seleção brasileira. Oh, Ancelotti in Brazil. Look, if Ancelotti thinks that he needs to leave Real Madrid, we will hear it. And if he goes to Brazil, he has a hell of a job. Yes, because the Brazilians ask a lot. The Brazilians are not happy. They were ruling the world of football for a long time, and they haven't been there for a long time. So that's a huge job. It's not only because it's Brazil. No, they need to work harder and they need to run more. That is the only thing. Technique they have, vision they have all these kind of ingredients, but they have to do more. Oh, cara, aqui ele falou tudo, ó. Técnica, o Brasil tem. Visão, o Brasil tem. Falta um trabalho, falta um técnico, falta um direcionamento. Aí ele fala que ó, o Brasil ele ganhou tudo, né? O Brasil se acostumou a tá no topo. Ele falou uma parada dessa, ó, os brasileiros, eles sabem o que, não sei o que, dominou o futebol aqui por muito e muito tempo. E aí muita gente ainda tem esse pensamento, porque já foi, rapaziada, é passado. Já foi o tempo que a gente conseguia todas as soluções aqui no futebol brasileiro, aqui no nosso futebol nacional. Clubes, a maioria dos técnicos são gringos, diferente, tá ligado? Não é a mesma parada. E aí na seleção vai ser diferente, os técnicos brasileiros que não servem pra treinar os clubes aqui do futebol brasileiro, vai treinar a seleção? E tem coisa errada aqui. Ele falou também, ó, que acompanhou um choque de realidade aqui pra seleção brasileira contra a Argentina, naquele 4-0. Bora ver o que ele falou? Brazil has, I saw the game against Argentina. That was unbelievable. That was a total difference. And the Argentinians played how they do best. Aggressive, good, fast football. Brazil was too slow, far too slow. And they thought they could do it on the technique. No, you can't. You have to work hard. So therefore, you need to have a coach who applies the same kind of thing. You need to work hard. You need to run, and that's what it is. And so therefore, they need to find somebody who can do that for them. And also the players to willing to do that. And that's how you do it. Otherwise, you will lose control. You saw it. It was a wake-up call for Brazil. It was already a wake-up call when you were beaten by Germany at home. That was already a wake-up call for you. And now you still think you can do it only on your technique. No, time changed. Everybody can run. Every team is technically aware. So therefore, our wake-up call was also when we played European Championship against Austria. They beat us, unbelievable, 4-3-3, and they just went on us, pressed us, and all of a sudden, with our football, they beat us. And I said, okay, we have to change. So that is what every country has to do. You can have your DNA, but you can also run a little bit more. That's the only thing you need to do. You have a good generation. They just need to work harder. That's the only thing. You need to ask more for your players. That's the only thing you need to do. If they can do it, no problem, because now every team can run. Every team. Whatever you play, they all run, they all can all defend, they all press you. So it's much more difficult. You have no time for tickety-tack. It's very difficult. Cara, que análise do Gullit, hein, rapaziada? Meu parceiro, ele falou tudo aqui sobre o futebol brasileiro. Já foi o tempo que era só técnica, que você vencia ali pela sua individualidade. Hoje em dia é um trabalho tático, aliado à técnica dos seus jogadores. Você tem que ter um padrão de jogo para que aquele jogador individualmente consiga se sobressair. E sabe às vezes o que me parece, mano? O Cafu, ele tem ainda essa visão da individualidade, vai salvar o jogo. Ele dá essa declaração, né? É 80% jogadores, 20% trabalho tático, técnico, que o técnico de fato pode entregar. E o Gullit já fala que não. Não basta só a individualidade, não basta só o jogador. Então a gente vê, mano, o Gullit, ele enxerga o futebol atual, de fato, como ele é. E o Cafu parece que tem uma visão lá de trás, tá ligado? Quando a individualidade era muito mais importante e se sobressaía sobre esses trabalhos técnicos e táticos. E também queria saber a opinião de vocês sobre a declaração aí de todo mundo, né? Do Cafu, do Gullit, do Fábio Capello ali também, que foi técnico do Ancelotti. Essa parada me surpreendeu, não me recordava dessa informação. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.